Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As minhas férias sempre foram a mergulhar, durante décadas. Não tinha férias em seco. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta de oceanos, dos quais 4/5 nunca foram mapeados, explorados ou sequer vistos por seres humanos. Conhecemos melhor a superfície da Lua ou até de Marte do que o fundo dos nossos mares. Eles permanecem, de facto, a última fronteira da Terra. Hoje a minha convidada é Margarida Farrajota, presidente há 33 anos do Centro Português de Atividades Subaquáticas, a associação de mergulho mais antiga da Europa. Um jornalista chamou-lhe um dia Senhora dos Mares. Tem mais de 6 décadas de experiência de mergulho amador, uma referência na história do mergulho em Portugal e no estrangeiro, pela sua luta pelos oceanos e compromisso na defesa do meio ambiente marinho. Conheceu os 7 mares, fez amizades com polvos bebés e meros de 250 quilos. Mergulhou com o explorador francês Jacques Cousteau. Esteve embarcada, trabalhou nas pescas, recolheu algas e não desiste há décadas de lutar por um merecido e prometido museu. Vamos mergulhar na vida de uma mulher que bem poderia dizer, como Sofia Melbrenner Anderson: quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Olá, Margarida. Olá, bem-vinda. Olá, João. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar consigo. Obrigado por ter aceitado este meu convite. Esta nasceu, de facto, a Margarida são 7 irmãos no total. Sim, éramos 7 irmãos, sim. E, diga uma coisa, a sua mãe era uma mulher muito curiosa, mas era mais de história. Sim. O seu pai é que cresceu no Algarve. Aí na sua casa, era só a proximidade do mar já era muito importante. Estávamos na praia e vínhamos atender o telefone a casa. Isso era extraordinário. Esta paixão pelo mar e pelo mergulho, aprendeu a nadar muito cedo. O seu pai era mergulhador. Era. E tinha tirado este curso já no SPAS, neste Centro Português das Artes. Sim, meu pai tinha tirado o curso em 57 no SPAS. Então foi quando abriu, mais ou menos quando inaugurou, não? O SPAS é do início 53. dos anos 50, okay. E ele tirou em 57. E era o terceiro curso de mergulho que o SPAS fazia. Eu tirei mais tarde, na década de 60, no final da década de 60. Mas começou a mergulhar aos 9 anos. Aos 9. Nem havia legislação do mergulho na altura, que é só de 68. E comecei a mergulhar com ele e comia atrás dele até onde podia, e depois tinha que vir para a superfície para respirar outra vez, e ele continuava, porque mergulhava com garrafas e em peneia, portanto, e então ele acabou por me trazer de França o equipamento completo. E então passei a mergulhar com ele já equipada. O tubarão e o peixe piloto, não é? Porque ele era muito alto. Era como nos chamavam. Eu era pequenina, magrinha, e ele era muito alto e também magro. Mas... Lá vai o tubarão e o peixe piloto. Era. Com 9 anos começou a mergulhar, não sei se sabe, um ano antes do Jacques Cousteau. Só começou aos 10, sabia? Aos 10, não fazia ideia. Olha, vê. Muito bem. O pai ia de escafandro, e a Margarida ia a peneia, claro. Ele de França um dia trouxe-lhe, aos 11 anos, comprou-lhe uma garrafa de 8 litros. Sim, ainda tive ali 2 anos em apneia. Depois é que ele me equipou aos 11 anos. É engraçado porque o interesse da mãe era a história, o do pai era o do mergulho. Isto tem muito a ver com a arqueologia subaquática. Os meus pais incentivavam-me em tudo. Eu tenho uma curiosidade nata. Daí ser muito curiosa. Sou curiosa em relação a tudo que não sei me interessa. E isso também tem um inconveniente, porque me disperso muitas vezes, porque tudo me interessa. Mas os meus pais, sobretudo, incentivaram-me a manter essa curiosidade e a procurar as respostas. Exatamente, muito importante. Meu pai era mais da área científica, das matemáticas e das físicas. Entretanto, a sua formação académica tem muito a ver com a gestão e com a gestão de empresas e com a economia. Exatamente. Infelizmente fui para esse curso porque é árido. Achava que tirando esse curso podia ajudar a mudar o mundo, e depois rapidamente vi que não era assim. Entretanto foi consultora, 15 anos foi consultora e diretora financeira em organismos, empresas. De várias empresas, e também mesmo na Direção-Geral das Pescas. Na Direção-Geral das Pescas, onde fazia a apreciação dos projetos a bordo dos barcos
Então, viveu embarcada. Foi embarcada. Viveu embarcada, exatamente. Das primeiras mulheres, ou não? Havia já muitas mulheres a bordo. A primeira podia ter sido, era se em 73, quando tirei o curso de patrão de alto mar, me tivessem deixado de seguir a carreira, que não deixavam. Deixavam tirar o curso, mas depois não se podia continuar ou fazer profissão disso. Com grande pena minha, porque achei que era uma forma de conhecer o mundo, era andar embarcada. E por isso tirei o curso de patrão de alto mar no quartel dos marinheiros de Alcântara. E conseguiu conciliar esta dupla vida, terra e mar, e fazia mergulho ao mesmo tempo? Sempre. As minhas férias sempre foram a mergulhar, durante décadas. Não tinha férias em seco, era sempre a mergulhar em qualquer extraordinário. Havia o estímulo Cousteau, não é? O feitiço do mar, ele falava no feitiço do mar. Na altura era o nosso ídolo, se bem que agora, nas visitas que tenho no SEPAS das escolas, e quando falo no Cousteau, os miúdos não sabem quem é, para não? É impressionante. É mais do nosso tempo, que havia aqueles comentários. Não era um cientista, era um divulgador, era o que fazia agora falta da vida para marinha, contrapor o estado em que estão os oceanos cheios de plásticos. Fazia falta um divulgador como o Cousteau foi. Mas não era um verdadeiro cientista. Isso eu apercebi-me. E nos Açores tive a oportunidade de mergulhar com a equipa dele, porque ele estava a mergulhar nos Açores porque tinha vindo do Golfo do México a estudar a corrente do Golfo. E o biólogo que ele tinha escolhido para essa missão, portanto, estudar a corrente do Golfo, foi o professor Luís Saldanha, que à época era vice-presidente do SEPAS, portanto, Centro Português de Atividades Subaquáticas. E, portanto, jantávamos todos os dias no Alcides. Uma vez no Laboratório da Guia, no Laboratório Marítimo da Guia. Era extraordinário. O homem extraordinário. Eu muitas vezes com ele, inclusivamente, portanto, nos Açores, com a equipa do Cousteau. Incrível. Só que eles mergulhavam no batiscafo e faziam um mergulho por semana a 4.500 metros de profundidade. Incrível. Os portugueses só podiam ir até 80 metros, ou o que é que era, não era? Os portugueses só podiam ir até 80 metros. A legislação permitia ir até 80 metros sem fazer descompressões. O máximo que mergulhei foi a 78 nas formigas. Meu Deus. E ele, portanto, estava a fazer no Calypso, o Cousteau, este estudo sobre a corrente do Golfo. Ele estava com o Archimede III. Vinham do México até a acompanhar a corrente do Golfo até aos Açores. A corrente do Golfo mergulha nos Açores, porque encontra a coluna central do Atlântico, que vem lá de cima das ilhas dorsal Gemeires e Spitzberg até a embaixada das ilhas de Santa Helena. E, portanto, ao encontrar essa coluna central do Atlântico, a corrente deriva para norte e vai banhar as águas de Inglaterra e da Noruega, que não têm fiordes na costa, enquanto as águas portuguesas, espanholas e francesas são frias, a nossa costa ocidental fria, porque não beneficia da corrente do Golfo. Aí foi este seu contacto com o Jacques-Yves Cousteau, o comandante, foi muito importante, porque a Margarida tinha 16 anos e ele dizia que havia este fenómeno, ele contou que a menos 350 metros de profundidade havia luz. Ora bem, a luz não passaria dos 150. Na teoria, física, não é? A gente aprende na física, não é? 150 abaixo dos 150 metros a luz não passa. Mesmo assim, a 150 metros é preciso uma água extremamente clara, límpida, para haver raios solares que penetrem até lá. Portanto, isso é em teoria. Sim. Na prática não chega a essa profundidade. E o Cousteau tinha um dos jantares do Alcides, onde nós jantávamos todos os dias, em Ponta restaurante em Ponta Delgada. Que ainda hoje existe. Quando o Cousteau falava, ele falava do mar de uma forma realmente apaixonada e toda a gente se calava. Conseguia galvanizar e transmitir este fascínio. E eu pus o dedo no mar, estava lá na outra ponta da mesa, miúda, portanto estava lá na outra ponta da mesa e ele perguntou... Est-ce que je peux parler? E então eu disse, possivelmente a luz penetrou até essa profundidade, porque à semelhança das miragens no deserto, já me tinha apercebido que nos Açores a pessoa ao mergulhar encontra diversas temperaturas de água fria, depois quente, depois então fria. Então faz este fenómeno de refração. E então pensei, a luz possivelmente nas diversas camadas é refletida para baixo. Exato. E disse isso. E ele olhou para mim e disse, la petite fille peut-être a raison. A pequenita se calhar tem razão. Como disse a Margarida, ele tinha um ego do tamanho do mundo. Tinha um ego, só nesse dia que eu percebi o ego, ele que para mim era um ídolo. Sim. Que eu gostava muito de poder andar a bordo do Calypso, coisa que nunca aconteceu. Mas o Jorge Albuquerque, que era o presidente do centro, tinha sido convidado e tinha recusado. E eu, claro, com aquela idade, achava, como é que você foi recusar ir ao Calypso, o famoso bar? Eu adorava ter um convite desses.
E eu disse, tu não sabes, mas o Cousteau tem um feitio muito especial e não daria nunca nós estarmos a bordo a fazer uma missão em conjunto. E eu não percebia porque é que ele tinha dito que não. Mas nesse dia percebi, porque quando o vi perguntar ao Saldanha quem era, eu há 15 dias que jantava todos os dias à mesa com a equipa dos franceses e com ele, e ele ao fim de 15 dias já perguntar quem era, só porque eu tinha feito aquela pergunta ou tinha feito aquela observação. Eu aí percebi o tamanho do ego do Cousteau. E há outra coisa que até aí Margarida... eu tinha sido transparente para ele. Já falamos de transparência a propósito das formigas, já lá vamos. Hoje entretanto, uma coisa que gostava de lhe perguntar, chegou a fazer também, quando acabou o seu curso, foi 7 anos cooperante em Moçambique, foi quase pioneira no mergulho, a Margarida. Não, pioneira não, já havia outras que tinham mergulhado. A Brigitte Kaupers, por exemplo. Sim, que não deram continuidade. Assim, com continuidade, talvez tenha sido eles. Era um mundo muito exclusivo dos homens, na sua altura, nos anos 60. Era. E, portanto, até isso teve algumas vantagens para mim, porque achavam piada, faziam uma coisa e para ver se eu conseguia, como por exemplo em Troia, que mergulhávamos a apanhar as ânforas quando o mar estava mau, ou por exemplo dias de chuva que não se podia ir mergulhar. Foi pioneira também. Sim, o SPAS é que é pioneiro. Exatamente. Em 59, as primeiras intervenções arqueológicas em meio subaquático. Sim. Não eram propriamente arqueologia subaquática nas intervenções da forma como elas devem ser feitas. Okay. Tem que se pôr uma quadrícula, tem que se fazer medição. Só como em terra também tem aqueles quadrados. Exatamente. Só que no fundão de Troia, que tinha na altura 28 metros, agora tem 25 de acordo com as novas cartas batimétricas, aos 18 metros aquilo começava a luz a desaparecer e aos 18 metros era noite cerrada. Nós punhamos a mão no vidro da máscara e nem sequer se via a mão, portanto não valia a pena estar a levar a lanterna porque as partículas em suspensão eram tantas que não permitia atravessar. Ficava. Portanto era pelo tato apenas. Nós chegávamos ao fundo, portanto ainda tínhamos mais 10 metros até ao fundo. E, no fundo, era pelo tato. Nós aterrávamos no lodo, que digo, é bastante ergonómico, nós ficámos enterrados para ir até à cintura e podíamos inclinar para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, e até onde os braços alcançavam, tudo o que fosse... E era assim que procurávamos as ânforas, no lodo, tudo o que fosse duro? Material duro, era caco romano, caco entre aspas, evidentemente. Sim, claro. E então tínhamos no cinto de chumbos enfiados 4 sacos de plástico de tamanhos diferentes, conforme o tamanho da peça, assim, sacávamos o saco número 1, número 2, número 3, número 4. E depois tirávamos o bocal da boca, metíamos a peça dentro do saco, punhamos um bocadinho do ar do nosso bocal no saco, mas não em demasia, porque ao subir o ar expande-se e depois podia rebentar e perdia-se a peça. Então, tinha que ser em pouca quantidade e depois com a experiência a pessoa sabia a quantidade de ar que tinha que pôr, dava um nó e atirava com o saco para cima e cá em cima havia pessoas a recolher os sacos que nós mandávamos lá de baixo com as peças. Quando se encontrava uma asa, se puxava e se via que era uma ânfora inteira ou semi-inteira, essa dava direito a vir entregar diretamente ao barco o artefacto recolhido. No barco, de maneira geral, quem é que se encontrava? O diretor do Museu Nacional de Arqueologia, quer seja o professor Manuel Heleno, quer o Dom Francisco de Almeida, todos os diretores do Museu Nacional de Arqueologia, que eram arqueólogos, mas não mergulhavam, nós convidávamos para assistir às nossas recolhas arqueológicas. Eu devia ficar contentíssimos. Afinal, o seu museu tem a maior coleção de ânforas romanas do país, incluindo um exemplar único. Aliás, temos toda a tabela de Dressel, de Almagro e de Alterne. São os nomes destas tipologias. E eu só me lembro, uma grande amiga minha, Inês Vaz Pinto, que é arqueóloga ali em Troia hoje. Troia, sim. E que me fala muito do Garum, e encontraram muitas ânforas aliás, com o Garum. A equipa dela foi estudar as ânforas do SPAS, porque elas, infelizmente, não têm as ânforas que nós temos. Isto era estas histórias da exportação do vinho, claro, do azeite e sobretudo deste Garum. Era este molho de peixe que era lá feito naquelas cetárias. Exatamente. Troia é o maior conjunto no mundo. No mundo. O maior complexo industrial de todo o Império Romano. É extraordinário, era uma coisa, um delicatessen. Temos uma ligação muito grande com a equipa da doutora Inês Vaz Pinto, que não só foram estudar as nossas ânforas, estavam inventariadas, mas não estavam estudadas o que era cada uma, a pasta de cada uma, etc. Estavam fotografadas, mas não estavam desenhadas. E o doutor Rui Almeida fez a sua tese com as ânforas do SPAS. Portanto,
Isto é de facto um trabalho extraordinário, já falámos aqui em 2 ou 3 coisas a ver com... a doutora Patrícia Magalhães neste momento está a continuar a estudar os outros artefactos recolhidos também no Fundão de Troia, nomeadamente os artefactos relacionados com a pesca, assim como o arqueólogo francês Deney foi lá estudar as ânforas africanas. Recentemente também um arqueólogo espanhol veio estudar os artefactos de pesca. Portanto, as nossas coleções neste momento então, já são estudadas para serem publicadas. Exatamente. Também fazia estas missões ao ultramar e ao ex-ultramar, portanto, e continuaram a fazer, mesmo depois das independências, sim, a Moçambique depois, e assim. Sim, fazia muito trabalho da recolha das algas, por exemplo, para estudo, era muito curioso. Eu, nos anos 80 estava em Moçambique e programei uma missão do CEPAS a Moçambique em 81, mergulhámos ao longo de toda a costa de Moçambique. Era um trabalho muito exigente, levantava-se às 6 da manhã, fazia 3 mergulhos. 3, 4. É impressionante, dormia poucas horas e me dizia, mas era felicíssima, não era, Margarida? Adorava fazer isso. Era feliz e sabia a recolher que aquelas algas e sabia que era extraordinário. Pode-se mergulhar dos 9 aos 90 anos, Margarida? Por causa da imponderabilidade e tudo faz bem ao corpo? Pode-se e deve-se, claro que faz. O que é que ganhamos por mergulhar? Bom... além da liberdade e do infinito. O que a ciência hoje já sabe, nós provimos da água. Sim. Portanto, o nosso ADN está ligado com a água. Não diretamente, mas a evolução vem da água. Portanto, e depois, diretamente, até aos 9 meses estamos em meio líquido. Exatamente, meio aquoso. Meio aquoso, exato. Mas não sou só eu, acho que todas as pessoas têm. Mas a memória reptiliana é uma coisa que vem do ancestral. E, portanto, acho que é inato no homem. Aliás, todos os mamíferos, quando nascem, sabem nadar. E, portanto, acho que sim, que está lá no nosso ADN essa ligação ancestral. Já mergulhou nos 7 mares do mundo? Ou ainda falta algum mar onde não, gostava de... Não, eu tenho muita pena ter recusado um convite do Bruno Vailate, um cineasta italiano, que me convidou para mergulhar no Polo Norte e na altura tinha exames em económicas e infelizmente dei preferência aos exames. De datas. Bem arrependida estou. Mas, faltava então porque de facto Ártico. Não só económicas não me serviu para mudar o mundo. Serve-me para o trabalho, serve-me evidentemente, claro. Mas não fui mergulhar no Polo Norte por causa do que vais perdoar licenças económicas. Não, ficou-me atravessado. Qual foi o mergulho mais bonito que fez, assim, o mais impactante? Eu tenho aqui estes 4 que tira sempre, das formigas. O mais impactante... Sim, o mais impacto foi, isto marcou a minha vida. No sul do Sudão. Ok. Quase na Eritreia. Ok. Chab Rumi, é isto? Do Mar Vermelho? Não. Mais para baixo do Chab Rumi. Ok. Onde há barcos afundados do tempo da Segunda Guerra Mundial. Então havia aquele Blue Belt onde... A Blue Belt. Era todo cheio de carros. Cheio de carros, mas mais a sul há o Úmbria. O Úmbria que está mais perigoso. A 60 metros de fundo. E depois vai mais para baixo o barco, e que foi afundado, foi afundado de propósito, era um barco aliado, mas foi afundado de propósito para os italianos, aliás o Umbria é italiano, mas foi afundado para os aliados não ficarem, porque é carregado com explosivos. Impressionante. Mas onde o sítio, perguntou-me, o sítio por excelência, sim. foi talvez realmente no sul do Sudão. Incrível. Sul do Sudão, perto da Eritreia, então. É, perto da Eritreia. Pelas condições do mar, porquê? As condições do mar, o sítio, aliás, onde o Cousteau pôs o pré-continente 2. Que é esta experiência para manter o mergulhador a viver semanas. Aliás, quando estive lá em 87, a primeira vez fui ao Mar Vermelho, foi só em 87, depois já fui mais vezes, mas no Egito a costa está muito estragada porque há muitos mergulhadores e os corais estão partidos. Sim. Já não vale a pena mergulhar nas costas do Egito. Vale sempre a pena, sim, mas claro. é uma pena ver a degradação, partidos, exato. degradações que existem nos recifes de coral. No Sudão está mais preservado, até porque depois entrou em guerra a divisão do Sudão. Por isso o país foi fechado. O Sudão foi dividido em 2. Aliás, nós estávamos lá em 87, foi exatamente quando a guerra... Quando foi, eclodiu. Eu estive lá em novembro de 87 Cartoon, e a guerra eclodiu a seguir. Exato. E, portanto, ainda está mais tive a preservada, oportunidade de mergulhar em sítios e nós tínhamos alugado um barco italiano, La Felicidade, que era um antigo atuneiro de 30 e tal metros de comprido, okay. E éramos 4 portugueses e 9 italianos e andámos 3 meses a fazer
4 mergulhos por dia. Meu Deus, o barco só parava para nós mergulharmos, depois continuava para sul e foi aí que fomos até à Eritreia. Até que o comandante, que tinha andado com o Cousteau a escolher o sítio para montar o pré-continente 2, nos levou ao sítio onde estava o pré-continente 2. Que giro. Pronto, ainda havia... Estão lá os equipamentos todos, não foram levantados, só que agora, como estão abertos e cheios de água, claro, os peixes andam dentro e fora, mas entram-se dentro dos equipamentos onde serviram de habitáculo para os mergulhadores, semanas, 2 meses, 2 meses. Engraçado, muito giro. A primeira plataforma está a cerca de 20 metros e depois tem um degrau, o Recife, aliás, o Mar Vermelho quase todo tem essa configuração, tem um primeiro degrau entre os 18 e os 20 metros e depois desce abruptamente para os 70 e dos 70 depois desce para os 500. Meu Deus. Margarida Farrajota, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com Margarida Farrajota, a quem já chamaram a Senhora dos Mares. Ela é presidente há 33 anos do Centro Português de Atividades Subaquáticas, com mais de 6 décadas de experiência de mergulho amador. É uma referência pela sua luta pelos oceanos e compromisso na defesa do meio ambiente marinho. Este pré-continente 2, então, esta experiência, esta grande experiência, que era uma ideia do Cousteau, do comandante Cousteau, para testar a permanência de uma equipa de mergulhadores e viver debaixo de água. Portanto, isto, como dizia a Margarida, agora mesmo, se houvesse um paraíso, seria ali. Era ali. Era extraordinário. E estes aquários novos, como há, por exemplo, em Valência, que a pessoa entra e é um túnel de água onde se vê os tubarões a passar, e é um bocadinho também a experiência. Ou nas Maldivas. Para quem não mergulha, claro, é uma forma de conhecer o fundo do mar. Exatamente. Mas é sempre uma forma artificial de ter os peixes em cativeiro. Há mais uns sítios, eu, por exemplo, lembro destes dos Ilhéus das Formigas, onde a Margarida diz que se sentiu o abismo debaixo dos pés completamente. O Cousteau também falava desse... Era, porque desse local nos Açores. O dizia, lembro num jantar ele ter dito que a água dos Açores era infinitamente transparente. É impressionante. É talvez das águas mais límpidas de todo o mundo. Porque está longe de todas as rotas de poluição. Está longe não tem poluição, agora já começa a ter, já aparecem os plásticos. Pois. Mas não tem poluição de até areias, nas fossas de lodos, das Marianas apareceram já plásticos. No fundo da fossa é impressionante. Isso não tem. E como desce a pique, portanto, as formigas desce a pique a 1500 metros. Meu Deus. Portanto, o primeiro degrau está a 32 metros e depois o segundo está a 78, que foi até onde eu fui ao segundo. E quando me acabou o ar, achei que era o profundímetro que estava avariado, porque eu olhei para cima e vi o casco do barco ali, parecia quase que se podia tocar com a mão. E portanto, achei que não podia ter acabado o ar, mas quando olhei para o e bati no mostrador e o ponteiro não mexia, disse, não, estou mesmo a 78 metros, e então eu sabia que estava na hora de ir para cima se quisesse chegar à superfície a respirar. Para os últimos 10 metros já foi sem ar. Ah, foi? Teve ali em apneiazinha aquela coisa... Coisa que hoje em dia não se pode fazer, mas... Foi um grande susto. Já apanhou mais... Uma vez esteve em Cabo Verde, também te apanhou um grande susto. Como é que sabe isso? Então, todo mundo fala dessa sua experiência, a Margarida é famosa no mundo. Não, é terrível. Estamos em 71, estamos em 1971, na recolha das algas. Na recolha das algas, o professor Luís Saldanha tinha-me ensinado. Eu, durante décadas, apanhei algas a todas as missões do SPAS que ia, sim, além na costa portuguesa, porque o professor Palminha, que era o especialista em algas do IPMAR, INIP, na altura, não mergulhava e, portanto, era eu que lhe recolhia as algas, porque ele tinha entregue pelos pescadores, vinham todas partidas, vinham nas redes, não vinham inteiras. Então eu recolhia, o professor Luís Saldanha ensinou-me a recolher as algas, qual era o procedimento e como as devia secar. E, portanto, eu mergulhava a estampá-las a fazer um algário. Quando se faz um herbanário, fazia o algário. Boa. Só que leva mais tempo que o herbanário, porque é preciso secá-las, ir mudando os papéis todos os dias até estarem secas. Muito bem. Com pesos em cima. Portanto, era essa a minha tarefa. E depois das missões trazia e entregava as algas ao professor Palminha. E estava aqui na Ilha do Sal. Um dia estava nessa recolha de algas e tínhamos partido de terra na ilha de São Vicente. Na Ilha de São Vicente ou na Ilha do Sal, numa zona onde não havia aldeias nenhumas, parámos o jipe, cada um equipou, cada um veio fazer o seu trabalho, o meu era a recolha das algas e, como sabe, nos trópicos não há crepúsculo
Assim, quando o sol se põe, fica escuro quase de repente. Em 10 minutos fica a noite cerrada. A pessoa vai adaptando... Não diga que estava debaixo de água quando isso aconteceu. Fui adaptando a visão à falta de luz, até que não tinha luz nenhuma, vinha à superfície. E quando vinha à superfície era noite cerrada. Portanto, não viu nem ilha, nem nada. Nem havia luz, nem havia aldeias. Não havia lua, não havia nenhuma aldeia ali onde eu me pudesse orientar. Para se guiar, claro. Eu olhei, não vi luz. Virei-me pensando que a ilha estava do outro lado, mas já não tinha luz para ver onde é que era a ilha. E então mentalizei-me para passar a noite dentro d'água. Com as botijas, com tudo e o material recolhido? Com as garrafas. As garrafas. Botijas é do gás. Aliás, garrafas... os jornalistas costumam dizer duas asneiras e duas palavras. Botijas de oxigênio. Não são botijas, nem são de oxigênio. É ar, não é? O oxigênio é tóxico a partir dos 6 metros. Não sabia. Então é bom aprender isso. Mata. Não sabia. Então é ar. Ar comprimido normal. As garrafas de ar, não é? Então. Já se mergulha com misturas gasosas, nitróxidos, premix, etc. Mas isso é para outros mergulhos. Sim, está bem. Naquela altura, portanto, era estava com as garrafas de ar e mais as algas tinham recorrido o seu material. E pensei... preparou-se para ficar ali à noite. E pensei, até nascer o sol. Não vejo luz nenhuma, não sei para que lado é a ilha, não vou nadar para lado nenhum a cansar-me sem saber onde é que está a ilha. Chamou, gritou... Por baixo de mim só tinha 7 metros de água, mas não sabia para onde era a ilha, portanto não valia a pena. Havia tubarões ou não? Claro que havia. E, portanto, a minha intenção era fazer o menos barulho possível. Quando estivesse cansada, havia de largar o cinto de chumbos, mas também não podia perder muito peso porque os alísios do Nordeste podiam-me afastar da ilha. Portanto, e quando chegasse a madrugada, a ilha podia estar longíssimo. Portanto, quis manter todo o equipamento para manter na vertical enquanto não me cansasse. Passou meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas. Estas 2 horas, quando... para a Margarida, pareciam 15. Então, pareceu uma eternidade. De vez em quando chamava, mas ninguém me respondia. Disse, tem mesmo que esperar que amanhã nasça para ver. Não havia lua. Pois. Portanto, uma noite, lua nova. Às vezes as estrelas eu podia ver com a oscilação da água, então como havia montanhas, se uma estrela ficasse oculta, Exato. então a ilha é ali porque está ali a montanha, mas não, nada, nem estrelas, nem lua, nem coisa nenhuma. E mais, eu sabia que os alísios eram do Nordeste e tirei a máscara para sentir o vento na cara e virei-me a 360 graus e não sentia os alísios que sopram em Cabo Verde 365 dias, 24 horas por dia. Naquele dia? Não havia alísio nenhum. Porque eu já sei que vem do Nordeste, então nas minhas costas seria a ilha. Exatamente. Porque nós sabia de onde é que tinha saído, mesmo sem sol me orientaria por causa do alísio. Então e como é que depois se safou? Portanto, mentalizei-me para passar a noite Meu Deus. E só que de vez em quando chamava, mas isso cansava-me, até porque estava toda equipada e quando nós estamos equipados e também podia estar a boiar, mas a garrafa é mais pesada e a água... E a tendência é ir para a boca, exato. Ia para a boca, portanto mantinha-me na vertical, tentando não mexer o menos possível para não atrair eventuais... predadores. E portanto... a certa altura, vi uma luz em terra e vi logo que eram os faróis do Jeep. Então a terra é para ali, começou a nadar para lá. A terra é para ali e nadei. Acho que devo ter batido todos os recordes de natação à superfície equipada com garrafas. Porque é que eu digo aterrou isso? Em seco. Porque aterrei em seco com as garrafas. Portanto, é porque vinha realmente antes que a luz se apagasse e ficasse sem orientação outra vez. E de facto, debaixo de água... inadvertidamente, deu a volta à ilha. Dei a volta a um cabo. E, portanto, foi a um cabo. Só que eles também estavam aflitos, porque eu não chegava, também chamavam do sítio de onde eu tinha saído, eu não respondia, até que se lembraram de virar para o outro lado, pensando que eu, exatamente como tinha estado próximo do cabo, que tinha, talvez, debaixo d'água, virado o cabo. Só que para ir de Jeep tiveram que dar uma volta enorme. Pois, porque a estrada não liga diretamente. Sim. Não liga diretamente, nem havia estradas. Foram, era uma picada, sim. Foram ao corta-mato. Corta-mato sem mato, porque a ilha do Sal é deserta. É quase, E portanto foi um grande susto, não passou de um grande susto. Sim. Também teve no Great Barrier Reef, na Austrália. Mas foi aí que eu vi que podia, em situações de emergência, eu fico extremamente calma. Eu não entro nunca em pânico. É o contrário. É o contrário das pessoas normais. Sim. Pronto, muito bem. Também teve na Grande Barreira de Coral, na Austrália, também deve ser uma coisa deslumbrante de cores. Na Barreira de Coral da Austrália foi um congresso de Biologia Marinha, organizado pela CMAS, isso foi em 77, já lá vão uns aninhos, que andámos a bordo do navio oceanográfico desde o Estreito de Cook até à latitude de Brisbane,
São 3.000, quase 3.000 milhas de Recife de Coral. Alguns sustos que apanhou e foi poupada, por exemplo, quando não apanhou o Bolama. Isso nem me fala, até ainda hoje interrompi. É arrepiante. Houve um barco, era um barco que era para embarcar? Era para ir embarcar, na altura estava na Direção-Geral das Pescas e normalmente o diretor pedia-me para fotografar, fazer a reportagem das provas de mar. E já eu tinha feito ao navio No Casa, que saiu dos Saleiros de São Jacinto de Aveiro, um navio que foi feito de raiz nos Saleiros de São Jacinto e que veio fazer as provas de mar, e eu já tinha, portanto, uma semana ou 15 dias antes, fotografado as provas de mar, que durou o dia todo, com o navio No Casa. E quando o diretor me pediu para ir fotografar as provas de mar do Bolama, junto à ponte de embarque, eu disse, mas eu fotografei as provas de mar do No Casa há uma semana, é preciso ir fotografar também estas provas de mar, é igual. E o tempo estava chuvoso, era um dia chato, chovia e estava frio e não sei o quê. E eu só fiz essa observação, eu ia na mesma. Mas ele disse, então se não quiseres não vais já estar fotografado as provas de mar, já não é preciso fotografar todos os navios. Claro. Pronto, e não fui, portanto tive com um pé dentro do barco. E acabou por não ir. Esse barco acabou por naufragar e morreu toda a gente. Não houve sobreviventes. É impressionante. Ao mesmo tempo, ia dizer se apanhou outros sustos. Não é bem um susto, mas chegou a fazer amizades com povos bebês que se agarravam a si. Isso foi um povo que uma vez me acompanhou todo um mergulho no meu ombro e de vez em quando vinha ao vidro da minha máscara a olhar, os olhinhos. A única coisa que temos em comum são os olhos, não é? Com o povo, são os olhos. O cefalópodo não tem mais nada parecido connosco. Com os peixes ainda temos as barbatanas, mas com um polvo só os olhos é a única coisa que temos em comum. O giro é quando a Margarida subiu. Quando subi para o bordo, ele ficou no mar a olhar para si. do ombro, ele ficou à superfície com aqueles olhinhos ovais a olhar para mim como quem diz, então agora fiz um amigo e vais-te embora. Nunca mais comi polvo. Tirou da emenda de sua casa. Completamente. E meros, os meros que nos anos 60 ou 70 conheceu meros com 250 quilos. 300 quilos. Com 1,80m, 2 metros de comprimento. Maiores que os mergulhadores e uns bichos corpulentos. Mas diz que hoje em dia já não há. Não, já Porquê? Por causa da sobrepesca e tudo? Vivem em buracos e os caçadores submarinos já é fácil apanhar um mero. Por acaso não é fácil, é recuperá-lo, porque eles quando são atacados dentro do seu buraco, atravessam-se. Então não se conseguem tirar. Ok. Isso foi um contato por caçadores submarinos. Já de 300 quilos já existem? Existiam? Não, existiam. Porque acabaram de... Nos Açores não, já não existem nos Açores. Na costa de Castelo Branco, na Ilha do Faial, lembro-me de uma vez ter contado até 12, depois já não sabia se estava a contar o mesmo 2 vezes, mas até 12 eram seguramente... Desses gigantes. Muito maiores que nós. Muito impressionante. Eu só faço essa comparação porque nunca vi nenhum morto em terra, porque não eram caçados. Sim. E pelo tamanho dos atuns que eram apanhados nos Açores e que tinham 250 a 300 quilos, era do tamanho dos meros que nós víamos debaixo d'água. Diz que hoje em dia, chegarão aos 10 quilos ou 15, talvez. Vi um mero com 30 quilos e eu não reajo. Pois. Mal visto, um mero com 30 quilos. Para mim falta um 0. Não, muito bem. Este também fez um curso de paleoceanografia. E passaram poucas décadas. Pois é, não foi tanto como isso, pois não. Esta sua ligação à natureza também tem este fato curioso com os seus cães, não é? A história dos Sírios, por exemplo, que lhe identificava pelos sinais, identificava-lhe Não foi o Sírios. Foi outro? Foi a Duna, que era perdigueira. Que consegue lamber um sinal do dono. Não fui eu que ensinei, porque eu não sei. E detectava cancros, melanomas e carcinomas. Detectou-me o primeiro sinal que eu nem se via, mas ela cheirava-me a perna naquele sítio. É impressionante. Um dia fui buscar uma lupa e vi um sinal pequenino. E como ela me tinha cheirado, pedi um dermatologista? Não era dermatologista, era cirurgião, para me tirar o sinal e mandar para a análise. E era melanoma mais agressivo. Aliás, depois fui fazer o alargamento das margens no IPO e disseram que quando eu visse o sinal já tinha metástases espalhadas. Até o osso. Bolas. Ela dos 27 sinais que já tirei, ela este seu cão nunca apareceu. Este seu cão que desapareceu há 10 anos no seu monte, no Alentejo, nunca apareceu. Não. Esse foi o Sírios. A Duna não. A Duna morreu em Oeiras.
com 19 anos, e salvou-me 5 vezes. Os 5 sinais. Houve um que ela cheirou e que o laboratório deu como negativo, e eu disse, não, se ela cheirou tem coisa. Tem coisa. E pediu ao médico uma biópsia para mandar tirar a análise, e eu era o laboratório que tinha. E com isso já tirou 27 sinais, ou não sei o que, é uma coisa... Mas só 5, eram os 5 que ela tinha cheirado. Eram malignos, é extraordinário. Este SPAS, então, Centro Português de Atividades Subaquáticas, para começar, ainda está aqui a funcionar ali no Restelo, na Rua Alto do Duque, no 45, tem esta fachada, este baixo relevo do pomar, que deve ser o único que ele fez. Não estava assinado, e eu fotografei, e por acaso fiz amizade com a antiga dona do edifício, a dona Matilde Feist, e que passou a ser visita regular do centro. Sempre que havia exposições ou algum evento, eu convidava algumas vezes e outras vezes não. E ela é que falou então da história desse Não, porque um dia o neto do arquiteto foi lá tirar o curso de mergulho e disse-me, o meu avô foi o arquiteto desta casa. E então combinei com a filha, a Renata Feist, que era professora no Colégio Alemão, que já tinha feito várias visitas com os seus alunos às nossas coleções. Combinei, ela trazia a mãe e o neto do Pedro Vale trazia o avô. E eles encontraram-se lá, não se viam há 50 anos. Então a dona Matilde ficou minha baixo amiga. Relevo do pomar, com uma tágide, e que tem na mão uma concha, exatamente um símbolo. Foi ela que me contou que a tágide tinha sido encomendada a um artista famoso. E eu perguntei, não está assinada. Aliás, eu é que lhe perguntei quem é que tinha feito a tágide. E ela disse, o quê? O malandro não assinou. Eu disse, quem é o malandro? O Júlio Pomar, incrível. O mestre Pomar, faz 100 anos este ano. Exatamente. Era 100 anos que nasceu. Muito bem. Mas consegui que ele, mandei-lhe a fotografia, foi um processo que levou se lembrasse e identificasse. E ele acabou por me confirmar que era da sua autoria, porque ele depois virou para a pintura, nunca mais fez escultura. Baixos relevos, exatamente como naquele caso. Portanto, valoriza o edifício, até porque a tágide tem na mão esquerda tem uma concha que é o símbolo, lambis, que faz parte do logotipo do SPAS. Portanto, uma coincidência, e até porque também é do ano, foi feito no ano da fundação do SPAS. Exatamente, incrível. Coincidência. Mais antigo do mundo, é o segundo mais antigo do mundo, este Centro Português de Atividades Subaquáticas. Como escola do mergulho. Havia uma francesa... Museu e escola, não é? Fundada em 53, então, por 6 membros. É a associação de mergulho mais antiga da Europa. Começou por ser o Clube Português de Caça Submarina. Em 57 mudou, então, para o SPAS. É uma entidade pública, Academia Científica, é uma ONG, portanto, uma ONG do ambiente. Tem uma história riquíssima, que deve-se lá ir conhecer e visitar. Foi pioneira numa série de coisas, de arqueologia submarina, de tudo e mais alguma coisa, também nos cursos para deficientes motores e para visuais e surdos mudos. Extraordinário. E depois tem, ao longo da sua história contada por si, é muito gira, deste centro, Margarida, com a década da criação, depois a década de 60 da aventura, a década da expansão, do futuro, tudo isto. Tem este museu extraordinário que, de facto, em 69 fez-se esta proposta à Câmara de Lisboa, este Museu Municipal de Vida Subaquática e de História Submersa, agora Museu Municipal das Atividades Subaquáticas. Em todo o mundo há 3 museus com esta temática, nenhum na Europa. Tem estas visitas com estes 3 núcleos, mas por marcação. Não convém dizer muito isso, porque passar a mensagem pode dar ideia a outras pessoas. Que é? Não, mas o importante era que haver uma casa que ainda não tem. Claro. Porquê é que não ocupam destes fortes que há tantos na linha? Não lhe dava jeito? Preferia em Lisboa? Porque já não estamos no pós-25 de Abril, era o que eu devia ter feito logo a seguir ao 25 de Abril. Ocupava e pronto, já lá estava. Mas de facto foi uma promessa da Câmara. Foi uma desde promessa 69, da Câmara, já lá vão. Desde 69, exatamente. É impressionante. Falta de visão. Porque de facto falta de visão. É muito museu descrente. Que não existe na Europa. E com estes núcleos da arqueologia subaquática. Porque é que não existe na Europa? Existem muitos museus de arqueologia, muitos museus de biologia marinha. Não, mas as atividades subaquáticas juntam as duas coisas. Este tem os 3 núcleos, é muito giro. As marinhas têm. Este acompanha a evolução as 3 coisas. Exatamente. É que não existe. Tem a evolução dos escafandros por aí fora, dos mergulhos, até com as descobertas que iam sendo feitas na nossa costa e não só, e as conchas em todo o mundo apanhadas. É extraordinário. Isto era muito importante. A maior coleção de ânforas e tal, mas as pessoas por visita marcante podem visitar, não podem? Claro, o museu está aberto.
visitas são só por marcação, porque não haver sobreposição. Tem outra coisa extraordinária, que é este tanque de formação, que já tem mais de 20 anos, com 6 metros de profundidade. Era portanto, para ter 10, mas é mais fundo do país. E não deixaram usar explosivos na zona, porque é rodeada de vivendas, e então ficou pelos 6 que chega. Chega para os cursos que dá. A flutuabilidade. É extraordinário. Há muitas disciplinas relacionadas com o mundo subaquático, a medicina do mergulho e hiperbárica, a arqueologia. Essa é outra das minhas batalhas que ainda não consegui também. Que teve ter há várias o quê? Barreiras. Sim. Há barreiras. Sim, é a Marinha que está envolvida nisso. Não são só muros, são muitas vezes só intelectuais. Exatamente. Ou falta de cultura. E pronto. E depois o que a preocupa muito também é a ecologia, obviamente, os continentes de plástico que há nos oceanos já todos, que é impressionante. As ilhas. O sétimo continente é que se passava, é a grande porção de lixo do Pacífico, a grande mancha de lixo do Pacífico. Quando eu estava na Direção-Geral das Pescas e me apercebia que os sacos de arrasto traziam já 1/3 era lixo. Lixo. É impressionante. E o arrasto faz até aos 900 metros. É impressionante. A partir dos 1000 já Estragam não é, os com o fundos. palangre automático de fundo. Mas o saco de arrasto já trazia 1/3 era lixo. É e quando eu impressionante. falava no lixo e nos plásticos, lembro das pessoas dizer plásticos? Onde? Mas onde? Porque ainda não estavam à superfície. E aos Em microplásticos. 20 anos já exato. aparecem nas Claro, praias claro e à que sim. superfície. Portanto, agora já as pessoas já sabem. É uma das coisas que entre aspas, não perdoou ao custou. Ele e o filho, a Margarida e o filho, o Filipe, que dizia, zangou-se muito com ele. O Filipe, aliás, que morreu num desastre aéreo aqui no Tejo. É impressionante. Mas que dizia, zangava-se muito com o pai, porque só muito tarde, aos 70 e tal anos, é que se preocupou com a ecologia dos mares. Exato, foi preciso. A missão dele à Antártida, que foi das últimas. Ele viu as carcaças das quando baleias. Ele viu a matança das baleias feitas pelos japoneses. Sim, é que ele percebeu que... É que se apercebeu, é que teve um clique e percebeu então o que é que temos que lutar por isto, dizer exatamente. Muito com bem. a ecologia marinha. Não é muito esperançosa com a morte dos oceanos, pois não, Margarida? Não tem Acha que não há vontade política para fazer uma coisa no mundo inteiro? É irreversível. Desculpe o meu pessimismo. Não, mas tem os pés na terra. De facto, para já as placas já se estão a aproximar. Claro, vai levar 200 milhões de anos. Sim. A Estátua da Liberdade vir abraçar o Marquês de Pombal. Sim. Vai levar 200 milhões de anos, mas o afastamento deu-se até agora e agora já estão as placas a aproximar-se. Vem aí uma nova Pangeia. Já cá não estaremos nessa altura, mas... eu já não estou a certeza. A Margarida, não sei. Não estou. Margarida. Prefiro não ver a desgraça. Aliás, mas de facto ainda há muito por fazer. Estou muito cética e muito desesperançosa porque exatamente acho que estou a assistir ao fim. Margarida Farrajota, quero agradecer muito a sua disponibilidade. O nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito esta sua vida de luta e por ser lutadora e por ser mergulhadora e por incentivar tanto esta... Há cursos de mergulho que se podem dar lá na SPAS? Claro, as pessoas podem ir lá e inscrevem-se. Fazemos cursos. Então fica aqui esta dica, vale muito a pena, todos os meses há cursos, já sabe. E nós até incentivamos os jornalistas exatamente para não dizerem botijas de oxigênio. Garrafas de ar. Pronto, ficam a saber. Bem-aja, Margarida, até breve. Muito obrigada. Obrigada.